E aí tá tendo uma obra bem do lado aqui. É bom, significa que algo tá sendo construído, né? Enfim, só vão pedir licença pro pessoal da obra ali pra parar um pouquinho, enquanto eu falo aqui, pra não atrapalhar. A obra é bom, significa que o bairro tá crescendo, né? Ai, Jane, entrou. Mas aí, live sempre tem esse espacinho aí pro pessoal, que depois o pessoal chega. E eu quero aproveitar muito o pessoal que tá na live, porque o assunto que eu vou falar é exatamente sobre essa questão de você aproveitar. A mesa sempre vai dar uma mexidinha, tá? O que está acontecendo no momento pra você dar uma apimentada aí no seu conteúdo, né? Pra dar uma diversificada, né? E aí eu peguei, quando eu convidei o pessoal pra live, eu peguei como referência esse livro aqui, ó. Que é um livro que eu já li. Não sei se vai pegar o da câmera. Vai pegar espelhado, né? Mas acho que dá pra ver o livro, assim. É um livro, assim, ele tá grosso aqui, mas é porque é uma edição meio que enfeitada, né? Mas ele é um livro bem curto, assim, bem curto mesmo. E eu já falei isso nos meus stories a respeito do livro, quando eu falei da live. Eu falei assim, gente, é um livro que eu não indico pra quem não tem o hábito de ler. Porque às vezes o pessoal se empolga, né? E fala assim, ah, é Arte da Guerra, porque é um livro que tá bem famoso no mundo empresarial. Assim, o pessoal tá falando bastante desse livro, né? E aí o pessoal fala, aí o pessoal acha que é assim, porque deixa eu só explicar sobre o autor e como que é esse livro. Ele é um livro escrito há mais de 3.000 anos por um general chinês, né? E então você imagina o abismo cultural e temporal que tem, assim, né? Só que ao mesmo tempo, assim, o que eu falo, assim, de um livro como esse, de como a gente pode aproveitar? Eu aproveitei muita coisa. E vou aproveitar o que eu vou falar, né? Tem anotadinho ali o que eu vou falar, mas antes eu quero falar sobre o livro. Ele fala sobre guerra, né? De como você vencer uma guerra. E aí ele fala literalmente, gente, ele fala de campo de batalha e tal, né, de como você invadir tal lugar e tal, ele fala isso, é um passo a passo, é um procedimento operacional lá, que ele fala, faça isso, faça aquilo e tal. Então, assim, pra quem não tem o hábito de ler, então não é aquela coisa gostosa, não tem uma fluidez, assim, né. Então, é um livro, assim, que vai, como eu falei, ele vai plantar umas sementes, mas quem tem que germinar é você, né? Que ele vai falar assim, ó, faça tal coisa, e você vai ter que ver onde que isso vai se encaixar na sua vida profissional, na sua vida pessoal, enfim, na sua vida, né? Como que isso vai encaixar. Então, assim, não é um livro que óbvio, né? Não, ele é um livro que vai te fazer aí pensar, tipo, em que isso cabe na minha vida, entendeu? Por isso que eu falo que é um livro que não é legal para quem não tem o hábito de ler. Essa frase, né, que eu falei para vocês quando eu chamei o pessoal para live, que é assim que ele fala lá no livro. Eu não marquei a página, mas eu lembro da frase. Ele fala 5 ou 6 ou 7, alguma coisa assim. Mas eu vou falar de 7, né, que a gente sabe que são 7 notas musicais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? As 7 notas musicais. Só que são só 7, gente, 7 notas musicais. Só que existe uma infinidade de melodias e músicas. Imagina o tanto de música que foi criado desde que o mundo é o mundo como a gente vê hoje como sociedade. Uma imensidão, assim. Então, assim, de 7 notas, tirou-se, assim, uma infinidade de música. Ainda vai, imagina o tanto de música que ainda vai ser criada, né? Todos os dias assim, lançadas músicas novas, melodias novas. Então é uma coisa muito dinâmica, que não para. E nenhuma música é igual a outra. Podem ser, assim, parecidos. Tem alguns gêneros, né? Você pega, assim, sei lá, o gênero sertanejo, que eu não tenho o hábito de ouvir muito. Mas, assim, você pega, você tem umas batidas iguais, parecidas. Mas a música não é a mesma, a história é outra e tal, né? Então, assim, para vocês verem, assim, que tem lógica isso que ele fala. Uma coisa que ele falou há 3.000 anos atrás, tem lógica para nossa vida hoje. E como que a gente vai usar isso pra gente, né?
Então, assim, para quem eu quero que chegue esse conteúdo é para quem produz conteúdo aqui no Instagram, por exemplo, né? Vou dar esse exemplo. Só que vale, gente, para várias coisas, né? Assim, o meu foco é esse, mas vale para a vida, né? Esse ensinamento. Tanto é que ele fala a arte da guerra, né? Eu falo assim que a gente tem muitos conflitos internos, né? Por exemplo, as nossas emoções, né? Quando a gente lida com uma emoção tão forte como a raiva, como o medo, por exemplo, a gente estabelece um campo de batalha ali, né? Do nosso ego tentando ir lidar, né, com aquela emoção tão forte, né? Então, assim, serve para isso também. Mas eu vou usar dentro desse contexto, né? De rede social. Porque, assim, dentro desse contexto, aí eu vou até abrir aqui que eu tava anotando antes, o que a gente pode usar esse conceito? Uma coisa que eu falo muito até, que é a questão de você aproveitar o agora, o que está acontecendo agora, né? E aí muita gente, isso assim, não sabe muito bem, assim, mas o agora é uma coisa que às vezes não é do jeito que eu quero, não tá legal, não tem as ferramentas que eu preciso e tal, assim, tem aquele viés e aquele olhar de que o agora não está bom, né? É aquela vontade de estar sempre no futuro ou sempre no passado, né? Antigamente que era bom, né? Antes eu tinha isso, eu era mais jovem, eu não tinha filho, antes eu tinha mais tempo, né? O meu público, a maioria é feminino, né? Muitas mães, né? Mas nem todas as mulheres que estão aqui são mães. Mas, assim, aquela coisa, eu queria mais tempo, eu queria mais isso. Então, assim, fica aquela coisa de que eu queria estar numa condição que não é agora. Ou no futuro, né? Ou de ficar só no futuro. Quando eu tiver isso, quando eu tiver dinheiro, quando eu emagrecer e tal. E esquece de olhar para os lados, né? Ou para frente, que é o agora, né? Que é você olhar para o que está acontecendo agora. Então, a gente tem um cenário muito rico no agora e a gente não consegue, às vezes, ver o que está ali e aproveitar aquilo. E, na verdade, é isso que vai dar para você essa diversidade, né? De você criar o novo. Eu vou dar um exemplo aqui vou dar o meu exemplo, né? Por exemplo, eu tenho que criar conteúdo, né? Assim, com frequência. E eu consigo isso. Isso eu consegui depois de muito tempo, assim, de ter essa frequência, sempre ter essa frequência de criar conteúdo. Então, toda semana tem os dias lá que eu tenho o meu controle, que tal dia, eu vou postar e tal. Só que, aí que entra, a gente fazer essa união, né? Do planejamento, como que a gente faz essa união, né? Do planejamento e do agora, né? De aproveitar o agora. Como que a gente faz isso? Então, seria você planejar o planejável, né? Por exemplo, vou dar um exemplo do meu caso. Eu planejo criar conteúdo X dias na semana. Isso aí eu consigo planejar, né? A frequência e tal, como que eu vou fazer isso. Só que o que eu vou fazer de conteúdo? Aí que entra a questão do agora. Entendeu? Se eu ficar planejando, se eu ficar antecipando muito, é claro que as primeiras vezes você pode fazer, só que você não pode depender exclusivamente desse planejamento, porque vai chegar uma hora que você não vai ter, vai chegar uma hora que você chegar o dia que você planejou para postar alguma coisa e não vai ter, porque não deu tempo, porque você tem outras demandas, a gente, assim, tem muitas coisas, eu vejo que é uma coisa que todo mundo reclama, que é a questão das demandas, né? Tem muita coisa e tal. Então, se você ficar refém dessa questão assim, eu vou sempre me planejar, sempre me antecipar, vai chegar um dia que não vai, entendeu? Que não vai bater lá vai chegar um dia que não vai ter conteúdo, que você não vai conseguir se planejar porque aconteceu outras coisas. E aí que entra a questão do agora, de você olhar para a sua situação, olhar o que está acontecendo, olhar essa riqueza que tem ao seu redor e usar isso para criar aquilo, o seu conteúdo, entendeu? De você usar essa... Porque, assim, o que são essas notas musicais, né? São os dias, né? São, assim, é um dia, né? Por exemplo, a gente tem um dia com 24 horas,
tal tempo é de dia, tal tempo é de noite. Então a gente tem isso, né? A gente sabe que isso existe. Só que o que acontece dentro desse dia, a gente não tem controle, né? Assim, a gente não sabe, cada dia é diferente do outro, né? Eu acho que não existe ninguém nesse planeta que tem todos os dias a mesma coisa, sempre acontece alguma coisa diferente. E daí, você olhar para esse seu dia, principalmente como você está se sentindo, de você ter essa percepção e gerar o seu conteúdo em cima disso. Então, assim, se tem um desafio no seu dia, ou às vezes não tem desafio nenhum, às vezes está muito feliz, às vezes está muito bem, então é hora de você trabalhar em cima disso e compartilhar isso, né? Fazer em cima disso. Ah, você não tá num dia bem, tá num dia... Então, vamos ver onde tá o desafio, vamos aprender que lição que você... Os dias ruins, gente, são os dias que mais dão lição pra gente. A gente sempre aprende uma lição. Chegou lá o dia, nossa, eu falo assim, que eu sempre faço aquele conteúdo que é um texto, né, e tal. Às vezes, tipo assim, não sei, chega lá, não, mas aí eu vou lá, sento e começo, eu penso, o que aconteceu do meu dia hoje? Eu falei, cara, não deu tempo de eu parar aqui. Aí eu lembro um dia que eu falei assim, que eu fiz uma assim, melhor feito que antifeito que não feito, né? E eu peguei uma foto que que eu já tinha postado, sei lá, fiz um conteúdo ali e aí no texto eu falei, gente, hoje eu não vou falar, não vou convencer ninguém de nada, não vou falar pra você que você tem que ser assim, eu só vou falar que é melhor você fazer com o que você tem do que você não fazer, entendeu? Pronto, fiz meu conteúdo com aquilo que estava acontecendo, era um conflito que eu tava ali, né? E aí, aquilo, assim, essa simplicidade, né, daquele dia, desse conflito, né? Por isso que eu falo que os dias mais difíceis são os dias que mais dão lição. Que são, assim, é aquilo que tá pra você ali. Porque eu falo assim, gente, vamos filosofar um pouco aqui. Eu falo que a vida é perfeita. Assim, eu acho que a vida é sagrada, né? E assim, quando a gente faz esse negócio, não reclame, não reclame, não é que não reclamar. Às vezes eu falo algumas coisas e tal, mas assim, eu respeito a vida, do jeito que ela é. Então, assim, se eu quero alguma coisa e isso que eu quero não está acontecendo, então eu vou buscar formas de criar isso de alguma forma. Mas eu não vou lá e falo, você, a vida tá errada de me dando isso. Porque eu respeito, é uma coisa chamada respeito, né? De você olhar e falar assim, olha, quem criou esse mundo aqui, né? Quem que foi que criou? Então, eu estou reclamando do ser que criou esse mundo? Não. Antes de tudo, eu baixo minha bola e falo, tudo bem, né? Se é isso que você está me dando, beleza. Então, eu vou lutar para aquilo que eu acho que vai ser melhor, que é mais confortável para mim, né? Com o que eu tenho hoje. Entendeu? Então, essa é a questão do agora, de você primeiro enxergar o que está acontecendo, né? Seja a alegria, seja, que eu falei muitas emoções essa semana, né? Seja euforia, seja sei lá o quê. E seja se é uma coisa assim que tá desafiando demais, gente. Desafio, escuta o que eu tô falando. Tem lição. Isso aí é 100%, tá? Vou garantir. Seu dia tá difícil, tá desafiador, vai lá, para um pouquinho, respira e fala, qual a lição que tem aqui, gente? Que lição? E aí você fala sobre isso, você escreve sobre isso. E aí outra coisa que eu vou entrar também sobre a questão do método, né, de como. Eu vejo muita gente, assim, tanto do pessoal que me segue, tanto das meninas lá do Mítica e tal, né, tanto do pessoal, até da consultoria, né, de às vezes falar assim, mas eu quero ser igual a você, né, eu quero uma foto igual a sua, eu quero falar igual a você. E eu sempre falo assim, gente, é difícil ser eu, não é fácil, não. Pra mim, pra eu chegar nesse ponto que eu estou hoje, é muito difícil, não é fácil. Então, assim, por que você não é você? Que é mais fácil porque você já tá aí. Então, vamos trabalhar você. Porque, assim, a gente tem, às vezes, coisa dentro da gente. Eu tava falando com uma amiga hoje, e ela falou assim... E eu tava elogiando uma coisa que ela fez. E ela falou, nossa, mas eu não gosto disso em mim. Eu tava elogiando que eu postei, não vou falar quem que é. Mas assim, eu postei a entrevista dela, sei lá, faz um tempão. E o pessoal comentou muito, falou assim, nossa, fulano, que saudade de você. E aí agora, tipo, um tempão depois que ela tá respondendo, né? Aí eu falei, nossa, que
que legal isso, né? Da pessoa ter esse tempo, essa paciência, né? De priorizar outras coisas. E aí depois ela vir e responder, né? Eu falei que legal. Ela falou, nossa, mas eu acho isso péssimo. E eu falei assim, eu às vezes sou muito rápida, muito ágil, né? Que eu acho isso muito bom, que me deixa às vezes à frente, me faz criar muita coisa durante o dia. Tem dia que eu falo assim, meu Deus, 11 horas eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer, tipo, no dia. Entendeu? Fiz um planejamento, mas isso aí, gente, depois de muito planejamento, sabe? Assim, não é assim, né, que você vai começar a fazer isso assim do nada. Então, assim, e aí eu falei pra ela assim, não, eu gosto de ser ágil. Bolota, vem. Eu gosto de ser ágil. Sim, eu acho isso ótimo. Só que também eu quero, por escolha minha, ter um pouco dessa questão de saber o momento de parar, de dar uma respirada, né? De dar uma acalmada. Isso pra mim também é um desafio, né? E então, essa coisa assim, tipo assim, aquela, querendo aquela coisa do outro, né? Você viu uma coisa no outro que você quer, começa a observar a pessoa e vê o que tem por trás daquilo, porque sempre a gente vê aqui, ainda mais no Instagram, a gente vê só o que tá ali, mas assim, o que tem por trás daquele comportamento? Então, assim, o que tem por trás do meu comportamento, por exemplo, de eu conseguir ter a frequência, de eu conseguir criar, às vezes, ferramentas, de eu conseguir ter essa flexibilidade, de eu conseguir ter resistência, né, resiliência, essas coisas assim. O que tem por trás disso? É uma rotina, né, é uma habilidade. Eu acordo 4:30 da manhã, eu leio muito, eu já li esse ano, gente, eu já li acho que 4 ou 5 livros, né? Quantos livros você já leu, né? Eu tenho muito organizado, eu tenho os meus rituais que eu tenho que respeitar em algum momento. Se eu quero alguma coisa, eu faço tal coisa de tal forma. Então, às vezes, as pessoas têm que ver se elas estão dispostas a fazer aquilo. Você quer ser assim? Você quer ter tal resultado? Então, busca ver o que tem por trás do comportamento daquela pessoa, não só o que está aparecendo. Entendeu? Então, vamos fazer essa análise aí da questão do comportamento, né? E aí, eu tenho um negócio aqui que eu quero falar, que eu peguei, agora há pouco eu tava estendendo roupa, eu falei assim, ó, vou anotar que eu quero falar isso na live. Tem a ver também com a questão do agora. Que a questão do planejamento. Do planejamento não, da oportunidade, quando surge a oportunidade. Existe assim, na vida da gente, às vezes surgem oportunidades, cachorro latindo. Às vezes surgem oportunidades, né? Deixa eu ver que exemplo que eu uso aqui. Por exemplo, vou pegar o exemplo de que eu vi uma pessoa que está acontecendo agora na vida dela. Ela fez uma pessoa, assim, que eu conheço há muito tempo, ela usa o Instagram para vender o produto dela lá, ela faz atendimento. E aí ela pegou e fez uma sessão de fotos. E ficou linda, e se maquiou e tal, né? Enfim, e realmente ficou muito lindo, né? Aí a pessoa faz a sessão de fotos e tal, né? E aí ela vê naquela oportunidade... vou falar porque isso já aconteceu comigo, da gente ver como que é a questão das oportunidades. A oportunidade surge, e aí a gente tem uma tendência a se apegar àquela oportunidade como se aquilo fosse resolver todos os problemas da gente, da questão da oportunidade. Então, a gente, ao invés de se agarrar à oportunidade da gente... Bolota, vem! A gente vê qual a habilidade que tem por trás daquilo. Entendeu? Porque assim, o que vai te trazer resultado não é a oportunidade em si, mas é a sua habilidade de criar as próprias oportunidades, ou de criar uma habilidade. Bolota! Ou de criar uma habilidade de, por exemplo, resolver conflito, ou de criar alguma coisa, de criar algum produto. De a gente entender o que tem por trás da oportunidade, que é de você evoluir, né? E não de você usar aquilo como a solução de todos os seus problemas. Porque assim, a questão do resultado, ele é um processo, ele não é uma coisa isolada, né?
E as oportunidades, elas vão e vêm. Se você focar só na oportunidade, então você vai estar sendo escravo daquilo, entendeu? Então, quando não tiver nenhuma oportunidade à vista, você vai estar com essa sensação de que você não está crescendo. E, na verdade, o que faz você crescer é o processo que está de você criar as próprias oportunidades, tá? Só para fechar essa questão da oportunidade. E outra coisa que eu queria falar por último, mesmo eu não vendo nada aqui, é a questão do perfil de quem está produzindo aqui no Instagram. De ser consumidor ou de ser produtor. Porque eu vejo assim, muito produtor tendo um comportamento de consumidor, né? Muitas vezes a pessoa ela quer produzir o seu trabalho, só que ela foca mais em consumir conteúdo, né? Porque a gente tem que ter um equilíbrio entre consumir conteúdo e de criar. Então, se a gente quer vender aquilo, ou vender a nossa imagem, ou divulgar, ou inspirar uma pessoa, a gente tem que ter uma postura de criador. E eu vejo muita gente querendo, né, ser produtor, né, produzir o conteúdo, né, para as pessoas verem, e a pessoa tem uma postura de consumidor, que é aquela pessoa que só consome, só vê vídeo, ela só consome. Comenta, às vezes entra num comentário e entra eu falo que comentário de Instagram é igual um multiverso, né? Porque às vezes a gente entra e vai, e aí ela assume uma postura de consumidor ao invés de produtor. E aí vai um tempo, ela gasta energia, ela entra no Instagram, ela gasta energia numa coisa que não vai surtir resultado. Então, a questão do que eu falo assim, de você se tocar, né? Aquela coisa assim, de você se parar pra pensar e se perguntar, eu sou produtor ou eu sou consumidor? No que eu estou gastando mais energia aqui no Instagram? Né? No que eu estou consumindo ou no que eu estou passando, na imagem que eu estou passando, né? Então, e eu vejo isso demais, e eu já tive esse perfil de muito foco naquilo que eu estou absorvendo, que eu falo que às vezes a gente precisa, né? A gente tem as fases da vida da gente que a gente precisa absorver conteúdo. Só que aí a gente fica sempre no eterno aprendiz, né? Só que chega uma hora que a gente precisa ser o próprio mestre, né? Os mestres da nossa vida e os mestres de quem tá ali, né? Nossos parceiros e tal. Então a gente tem que assumir esse papel. E aí a gente tem que não só assumir esse papel verbalmente, mas assim internamente, de falar de comportamento mesmo, de falar, não, eu sou produtor, então eu vou investir minha energia quando eu entrar na rede social para produzir conteúdo. E isso é treino, assim, é um treino ferrenho. Eu coloquei na minha cabeça que eu vou produzir conteúdo todo dia, ou X vezes na semana, então chegou a hora lá, eu vou treinar meu cérebro para que isso... E hoje, olha o que aconteceu, eu tava até mostrando pra minha mãe ali, você fala essa questão de treinar o cérebro, né? Eu não tinha ovo, não sei se vocês viram lá nos stories a questão do ovo, não tinha, gente, ovo, eu esqueci de comprar ovo, as galinhas não tá botando ovo e tal. E aí, eu muito, assim, atenta, eu sou uma pessoa atenta, né? Mas, claro, né, sou humana, né? E aí, eu fui fazer café, eu ia pegar, geralmente eu pego a frigideira, coloco um pouquinho de óleo, põe no fogo pra pegar o ovo. E eu mesmo sabendo que não tinha ovo, a hora que fui tomar café da manhã, eu peguei a frigideira, foi automático, peguei a frigideira, coloquei no fogão e liguei o fogo, né, pra fazer o ovo. E aí, passou uns segundos, gente, não tem ovo. Mas o cérebro tá acostumado a esse processo que é uma coisa automática para ele. Eu não achei ruim, não. Tem gente que podia falar assim, distraída. Eu não achei ruim, não. Achei muito bom. Porque eu falei de uma maneira de ver como o meu cérebro está treinado nos movimentos de preparar o café da manhã. E uma coisa que muita gente reclama é essa questão de café da manhã, né? De não dar tempo e tal. Então, eu tô tão, assim, pode estar tão caótico o cenário que o meu corpo... Eu vou fazer o café da manhã porque meu cérebro já acostumou. É uma coisa assim que ele não gasta energia, né? Então eu falo assim que não foi ruim essa distração, porque assim é uma constatação de que eu tenho já um comportamento X que não tá gastando muita energia.
Então, eu já começo o dia bem cheio de energia para fazer as coisas que eu quero, porque eu não gastei energia em, por exemplo, preparar um café da manhã, porque o meu cérebro já acostumou, né, ali e tal. E aí, aí eu parei, vi, né, a cagada que eu fiz lá, e aí desliguei e fui fazer só o café. Ai, ai. Apagou de novo, gente. O celular aquece e olha que eu deixei ele no freezer antes, porque ele tava muito quente. E aí apaga. E eu não consigo enxergar nada, não consigo me ver aqui, né? Como que eu tô falando, o que tá acontecendo, o que tá no celular. Mas ele deu uma. E aí, esse calor, né? E eu não sei que estação é essa, que não começa esse outono logo, né, gente? Porque vou falar que eu sou do time que gosta de frio, tá? Gosto desse calorão, não. Ai, ai, é bom pra muita coisa, né? Mas prefiro o inverno, né? E aí o celular superaqueceu aqui. Tá, mas eu acho que deu pra passar a minha mensagem. Eu não queria fazer uma live muito longa mesmo. É tipo assim, porque às vezes eu fico no Stories falando e não dá tempo, eu falo demais. E é uma coisa bacana. E também para eu treinar também essa minha habilidade de falar ao vivo, que não é fácil. Eu não sei se alguém tá aqui já fez live. Como que é essa sensação, diz que é muito bom mesmo, assim, da gente ficar bom nisso, né? Eu vi que a Dilma comentou alguma coisa aqui, mas tá bem ruim, assim. Mas, assim, de vocês se permitirem fazer isso também, é muito bom a gente ter essa sensação, criar a habilidade dessas coisas, de falar ao vivo e tal. Como eu sempre falo pra vocês, a gente treinar a nossa comunicação, né? É muito bom, né? Tanto escrever, tanto falar, veja o que você é bom e treine, comece a treinar. Mesmo que às vezes não surta muito resultado, tá bom? Mas aí, gente, pra quem gosta de ler, fica aí a dica, né? Mas se você não é muito de ler, escolha um livro mais simples pra ler, tá, gente? Que eu dormia mesmo de pescar assistindo ele. Assistindo ele, lendo ele, tá bom? Então, gente, ó, obrigado quem esteve aqui, a Dilma, o João Paulo, a Aline. E para quem tá assistindo, quem vai assistir gravado, espero que tenha absorvido algum conhecimento. Tá bom, gente? Eu vou encerrar porque eu não tô enxergando nada aqui, tá? Vou ver se eu consigo salvar aqui. Tá bom, gente? Beijo, brigadão pra quem apareceu. Tchau.